Caros amigos, seja bem-vindo ao canal Trovão Laranjado. Aqui quem está falando é Valdemir Sena. Algumas pessoas me perguntaram por que no primeiro vídeo sobre as pandemias eu estou olhando para cima. Eu peço desculpa, é porque eu posicionei a câmera embaixo e o texto ficou em cima. Detalhe, esse texto é fruto das minhas pesquisas. Foi por isso que eu demorei a falar muito desse tema, que eu já estava devendo há muito tempo, mas graças a Deus saiu. E no vídeo passado, as pandemias, primeira parte, eu terminei com a nona pandemia, tuberculose. Agora vamos continuar o tema as pandemias na parte 2, falando da 10ª pandemia. Então vamos lá. A 10ª pandemia é a cólera. A cólera aconteceu entre 1817 e 2010. Sua primeira epidemia global em 1817 matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria Vibrio thiorelei, mais ou menos isso, do latim, sobre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos, ou seja, é uma doença circular. Ela chega no país praticamente de 100 em 100 anos. Olha, ela aconteceu aqui no Brasil em 2010, mas já fazia 100 anos que ela não acometia ninguém no Brasil. E, portanto, ainda é considerada uma pandemia, porque quando ela chega o período dela, chega arrebentando com tudo. A sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados e é mais comum em países subdesenvolvidos. Existe a possibilidade de que o filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que viveu entre 1770 e 1831, tenha morrido vítima dessa cruel doença, segundo a história. Um dos mais atingidos pela cólera foi o Haiti, em 2010. O Brasil já teve vários surtos da doença, principalmente em áreas mais pobres das regiões Norte e Nordeste. No Iêmen, em 2019, mais de 40 mil pessoas morreram devido a essa enfermidade. Os sintomas são diarreia intensa, cólicas e enjoos. Apesar de existir a vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz. O tratamento é à base de antibióticos. As empresas procuraram fabricar bebedouros com filtros como forma financeira e prevenção contra o vírus. Aqueles filtros que você encaixa na sua torneira para filtrar as águas que seja de poço artesiano, seja da Cozampa. Então as águas são filtradas para elas chegarem limpas contra o vírus, né? Porém, alguns médicos descartaram ou rejeitaram esta forma de proteção à saúde. Os sulistas e sudestistas não queriam beber as águas dessas regiões, nortistas e nordestinas, e nosso país, temendo ser infectados ou mesmo aproveitando o ensejo discriminatório sobre essas regiões. Isso todo mundo já sabe. O Peru foi também um país arrasado por esta peste e, segundo uma matéria do Fantástico, deste período, uma senhora peruana foi flagrada pelas câmeras se banhando em um córrego de rio, aparentemente de águas barrentas, e a mesma foi entrevistada sobre o perigo que corria. E a mulher respondeu dizendo que só pega essa doença quem não tem fé. Olha aí. E vamos à 11ª pandemia. A 11ª pandemia se chama tifo.
Apesar do nome ser assim, é bom não confundir com a febre tifoide, que eu já falei no vídeo passado. Com contexto parecido com o da disseminação da peste bubônica, o tifo matou mais de 3 milhões de pessoas após a Primeira Guerra Mundial, entre 1918 e 1922. A rede de saneamento estava altamente prejudicada e isso impulsionou a transmissão, que também ocorria por meio de pulgas que tiveram contatos com ratos infectados, mas aqui pela bactéria Rickettsia povazekii, esse nome aí. Os sintomas eram dor de cabeça e nas articulações, febre alta, delírios e erupções cutâneas, hemorrágicas. Eu quero dizer para vocês, só abrindo aqui um parêntese, que todo animal que se alimenta de lixo, possivelmente ele pode ficar venenoso. É o caso dos ratos, o pombo, ou até mesmo animais domésticos, como cachorro e gato. Então um dia tinha uma gata que eu estava alimentando aqui, e um dia eu fui pegá-la, e a bicha me mordeu, e ela é gata de rua, se alimentar do lixo, aí eu fiquei preocupado. Mas graças a Deus não teve nada anormal, graças a Deus. A 12ª pandemia é a varíola. Não tem uma origem certa a varíola, mas enfim, vamos lá. Essa doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. O faraó Ramsés II, que lá no livro do Êxodo, foi aquele que mandou escravizar os hebreus. Aproximadamente 200 anos depois da morte de José, ele não conheceu José, talvez não tinha informação de José, e temendo que os hebreus que estavam se multiplicando no Egito se tornassem uma nação dentro do Egito e que quando eles guerreassem contra o inimigo, temendo que se aliviasse o inimigo, então ele resolveu escravizá-los e mandando matar crianças até 2 anos, segundo as Sagradas Escrituras. Agora, abrindo parênteses, no tempo de Moisés e a libertação do povo hebreu, o Ramsés era o Ramsés II, o que eu falei ainda agora é o primeiro. Inclusive, ele construiu uma cidade com o nome de Ramsés, e no Êxodo só aparece o nome da cidade, mas não o nome do faraó. Então, possivelmente, ele tenha sido acometido da varíola nesse período. Além dele, fechando parêntese, a Rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís V da França tiveram temida bexiga. O vírus, ortopoxvírus variolae, era transmitido de pessoa para pessoa, por meio das vias respiratórias. Os sintomas eram febre, seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto, semelhante a catapora, só que as erupções são menores e bem numerosas. Nas regiões rurais da região norte do Brasil, muitos pais de famílias cobriam os seus filhos ou outros acometidos dessa virulência com folhas de bananeiras, pois as bolhas se estouravam e o líquido fétido grudava-se nos tecidos e cobertores de camas, e assim dificultando o tratamento dessa enfermidade. Felizmente, a varíola foi erradicada do planeta em 1980, após campanha de vacinação em massa, como está sendo atualmente no Brasil e alguns países, só que, desta vez, com um salto no escuro. A primeira não foi um salto no escuro, a varíola. E agora, o atual, está sendo um salto no escuro. Mas vamos entregar tudo na mão de Deus. E eu me lembro que umas primas minhas, segundo a minha mãe relatava, que ela cuidou, ela tiveram essa doença. Mais ou menos o que eu sei um pouco da varíola é por causa da minha mãe, porque ela cuidou das minhas sobrinhas que foram acometidas disso, né? E graças a Deus minha mãe não foi acometida dessa doença.
Vamos à 13ª pandemia. O HIV, também conhecido como AIDS. Com o início do surto na década de 80, a AIDS, ou também pronunciado em inglês, AIDS, sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Esse nome aqui em inglês, vocês vão ver aí, é uma doença causada pelo vírus que foi definido como HIV. Desde então, estima-se que mais de 20 milhões de pessoas morreram por complicações da doença. Entre eles, Fred Mercury, Cazuza, Lauro Corona, Betinho, sociólogo. Só abrir aqui um parênteses sobre Betinho. Ele era uma pessoa que dependia de transfusão de sangue, ele e os irmãos dele. E tanto ele como os irmãos deles foram infectados com sangue contaminado e padeceram dessa doença, sendo que os irmãos dele morreram logo e ele continuou ainda dando palestra, curso e depois, muito tempo, veio a falecer. Renato Russo, Sandra Breia e outros famosos. O vírus prejudica o sistema imunológico dos infectados, atacando linfócitos fundamentais para as defesas do organismo. Ou seja, o HIV era o devorador do nosso sistema de defesa, dos nossos anticorpos que defendem o nosso corpo contra outros vírus que vierem. Existem duas prevenções para o HIV. Camisinha, na época, era conhecida como camisa de Vênus, que apresentava de 92% a 99% de eficácia, onde, segundo os médicos belgas da época, de que o vírus do HIV é tão microscópico que possivelmente possa penetrar nos poros deste preservativo, por ser minusculamente menor que os poros, embora a camisinha seja revestida por 3 camadas, e a profilaxia pré-exposição. Até hoje, nenhuma cura para a doença foi encontrada. Ela pode ser transmitida das seguintes formas: relações sexuais, especialmente pessoas desprovidas de cuidados de suas sexualidades, envolvimentos com pessoas experientemente sexuadas e transfusões de sangue. Eu falei o exemplo do Betinho, sociólogo. Seringas incomum para os usuários de drogas ou até mesmo nas transfusões de sangue e etc. Devido a isso, os médicos passaram a utilizar as seringas e bisturis individualmente em cada pessoa para evitar contágios e infecções. Até os barbeiros e cabeleireiros passaram também a usar individualmente as giletes em seus clientes. Além disso, como não se tinha razão e motivos desta transmissão antes, as vigilâncias sanitárias e as organizações de saúde orientavam o povo nas seguintes práticas: purificar sempre as mãos, especialmente após sair dos banheiros, purificar os vasos sanitários antes e depois do uso, higienizar objetos e utensílios nas relações amorosas, verificar se não tem ferimentos bucais de ambos os lados. Por exemplo, se a pessoa tem uma ferida minúscula na boca e vai beijar uma pessoa que possivelmente tenha esse vírus, possivelmente no beijo a pessoa poderia contrair o vírus. Nunca tocar em sangue de pessoas feridas ou evitar que se toque em escoriações e etc., especialmente quem tivesse infectado. Também tinha os chamados portadores, que eram pessoas que a doença não causava nenhum efeito, mas elas eram portadores e possivelmente transmissoras da doença, muitas vezes voluntária ou involuntariamente. Bem que os nossos médicos se esforçaram bravamente para conseguir o antídoto
contra esta pandemia. Porém, esse vírus sempre variava, sofria uma variante ou se multiplicava nas referentes tentativas semelhantes à tentativa de cura, como foi o caso do câncer. Também o câncer era outra doença que tem variações e mata milhões até os dias de hoje. A 14ª pandemia se chama meningite. Meningite é uma inflamação das meninges, membranas que revertem o sistema nervoso central, a medula espinhal e o encéfalo. Pode ser de origem viral, bacteriana, fúngica, por protozoários, substâncias químicas ou por células tumorais. A partir de 1974, houve uma explosão motivada pela circulação do meningococo A, gerando uma sobreposição de surto. Neste mesmo ano, a taxa de meningite chegou a 179,71 casos por 100 mil habitantes. Os números são do estudo A Doença Meningocócica em São Paulo no século XX, de autoria de José Cássio de Moraes e Rita Barradas. Nos últimos 20 anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, foram reportados quase 1 milhão de casos com suspeita de meningite e 100 mil pessoas morreram. Os sintomas da meningite incluem dor de cabeça, febre e torcicolo, principalmente a dor de cabeça. Além disso, as pessoas podem ter dores locais, costas, músculos ou pescoços. No corpo, calafrios, fadigas, febre, letargia, mal-estar, perda do apetite ou temor. No aparelho gastrointestinal, náusea ou vômito. Na pele, erupções avermelhadas ou manchas vermelhas. Outro sim, é comum a confusão mental. Também, a falta de interesse em alimentar bebês, no caso mulher, ou que está amamentando criança, nesse caso, irritabilidade, letargia, medo de sons altos. Não precisa nem ter som alto, basta você ligar um som, parece que incomoda a pessoa. Respiração acelerada, ritmo cardíaco acelerado, sensibilidade à luz. Ligou uma luz dessa, a pessoa já fica irritada. Dor de cabeça no pescoço, ou melhor, pescoço rígido ou sonolência. Além do Brasil, a doença afeta os países do chamado cinturão africano de meningite, faixa que vai do Senegal à Etiópia. Fez-se ainda o uso de máscara por algumas pessoas, talvez por inocência ou falta de informações verossímeis, e eram máscaras similares ao que os médicos já utilizavam. Entretanto, em uma reportagem do Fantástico da época, o médico descartou esta possibilidade de proteção contra esse vírus e que, mesmo usando a máscara, a pessoa não estaria livre da meningite. Para tanto, enfim, os médicos recomendavam que a população abrisse bem as suas casas para que a ventilação natural afastasse o vírus, pois em casas fechadas o vírus teria facilidades de instalações nas paredes e objetos de utilidades. O tipo de meningite são bacteriana, viral, fúngica e eosinofílica e meningocócica. Esta última é considerada a pior delas e pode
levar uma pessoa à morte em 24 horas. Então vamos à próxima pandemia, a 15ª, Ebola. Ebola surgiu em 1976. A primeira vez que o vírus do Ebola surgiu, em 1976, em surto simultâneo em Nissara, na República Democrática do Congo, em uma região situada próximo do rio Ebola, que dá nome à doença. Então, o nome da doença é o nome do rio que tem lá na República do Congo, o antigo Zaire. Hipoteticamente, segundo reportagem do Fantástico em 2013, aproximadamente, através de relatos de entrevistados, um homem fazia excursão por uma das florestas da África, não lembro qual era o país, e adentrou a uma caverna. Teria tido contatos com vestígios ou restos mortais de insetos e saiu de lá apresentando semelhantes sintomas. Segundo esta fonte, no entanto, os morcegos frutíferos são considerados os hospedeiros naturais do vírus Ebola. A taxa de fatalidade varia entre 25% e 90%, dependendo da cepa. Estima-se que, até janeiro de 2013, mais de 1.800 casos tenham sido diagnosticados e quase 1.300 mortes registradas. Primeiramente, o vírus Ebola foi associado a um surto de 318 casos de uma doença hemorrágica no Zaire, hoje República Democrática do Congo, como eu já falei anteriormente. Em 1976, dos 318 casos, 280 pessoas morreram rapidamente. No mesmo ano, 280 pessoas no Sudão foram infectadas e 156 morreram. Há, no entanto, 5 espécies de ebola: Bundibugyo, Costa do Marfim, Reston, Sudão e Zaire. Esses são o nome das 5 espécies de ebola. Nomes dados conforme locais de origem. 4 dessas 5 cepas causaram a doença em humanos. Mesmo que o vírus Reston possa infectar humanos, nenhuma enfermidade ou morte foi relatada até agora. O vírus Ebola é transmitido por contato direto e os sintomas são febre, garganta inflamada, dores musculares, dores de cabeça, diarreia e hemorragia. Vamos à 16ª e penúltima pandemia. 16ª, H1N1, também conhecida como gripe suína. Isso aconteceu em 2009. O vírus H1N1 causador da chamada gripe suína foi o primeiro a gerar uma pandemia no século XXI. Então, podemos dizer que o coronavírus é a segunda. A primeira é a H1N1. O vírus surgido em porcos no México em 2009 e se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio daquele ano e no fim de julho, 627 pessoas estavam infectadas no país, segundo o Ministério da Saúde, na época. Até então era considerada pandemia. O contágio acontece a partir de gotículas respiratórias no ar, tipo assim, eu espirrar. Digamos que eu estou infectado com essa doença e eu espirrar. Essas gotículas podem infectar pessoas. Ou em superfícies contaminadas, semelhante ao Covid-19. Por exemplo, nos ônibus, nos lugares onde eu posso tocar com as mãos, eu poderia ser infectado, a menos que eu fizesse uma higiene pessoal, cuidar da minha saúde para não ser infectado por essa doença.
Seus sintomas são os mesmos de uma gripe comum: febre, tosse, dor de garganta, calafrio e dor no corpo. Agora sim, a 17ª e última pandemia desta lista. É o que nós estamos vivendo nessa época, é o coronavírus, Covid-19. Enfim, de dezembro de 2019 a 2021, até então, a pandemia do novo coronavírus, também conhecido como Covid-19. Por que 19? O número 19 remonta ao ano do surgimento da doença. Causou medo e pânico em todo o mundo, e não é por menos. O cenário é semelhante ao que já aconteceu em outros momentos da história da humanidade, em doenças que se espalharam pelo mundo e causaram muitos estragos. Só que os estragos que o coronavírus está causando aqui é motivado pelos políticos corruptos, só para a gente entender um pouquinho. Como já vimos acima, nenhuma nação, como sempre, estava preparada para isso. E essa pandemia gerou ou fomentou vários monstros existenciais que estavam escondidos ou já detectados. Politicagens estratégicas, fake news, gigantesco número de infectados e mortos, a quebra da economia mundial, brigas políticas, desequilíbrios emocionais. Aqui, abrindo parênteses, no canal Trovão Laranjado, eu já gravei um vídeo entre 3 monstros, onde eu falo do coronavírus, dessa crise econômica e da apostasia. Só que eu não vou retomar esse assunto aqui. Todos são obrigados a usar máscaras inúteis e a purificação com álcool em gel ou algo comum, desde que seja álcool 70, porque tem mais eficácia purificativa. Evitar aglomerações, isolar pessoas de risco, lockdowns, quarentenas e também templos sagrados politicamente sendo fechados. Medidas estas que, infelizmente, foram impostas sobre as igrejas cristãs por governadores e prefeitos, nem todos os prefeitos. E os nossos bispos e padres, não todos também, acataram ou acolheram tudo isso. Isso foi acatado e acolhido por nossas autoridades religiosas. Aqui no Brasil, a Constituição Nacional de 1918 foi extremamente violada pela politicagem corrupta. Uns conseguiram ver e outros, infelizmente, não. Distingue-se de 2 tipos de pessoas, no caso, os infectados. As que são sintomáticas, sensíveis ao vírus do Covid-19 e as assintomáticas, insensíveis ao vírus, contudo, podem ser portadores do mesmo. Os sintomas são febre, ausência do olfato e do paladar. Isso feriu psicologicamente muitas pessoas. Inflamação pulmonar, falta de respiração, dores musculares e, de resto, os mesmos sintomas de uma gripe viral. Sendo que, diferente do HIV, esta potencializa outros vírus e doenças. Tipo, se você pegar pneumonia, você está ferrado. Só um milagre para te salvar. Diabetes, asma e outras doenças que você tiver contraindo. Os animais que, a priori, foram acusados de serem hipoteticamente os causadores dessa mortal doença foram o morcego gigante, que é muito comercializado como iguarias na China, depois já acusaram a cobra e, por último, o pangolim. Muitos famosos foram acometidos do coronavírus. Uns se curaram e outros morreram. Dentre os que morreram, constam
Até o momento, Genival Lacerda, Paulinho da Roupa Nova, aqui no Pará, Epaminondas Gustavo, nosso humorista, né, que infelizmente partiu dessa para outra, não resistiu, e tantos outros. Então, essas são as pandemias que assolaram ao mundo. Agora, me aguarde, porque no próximo vídeo vai ser o uso de máscara, tá bom? Me aguarde, espero que tenham gostado, compartilhe com outras pessoas. Se você é a primeira vez que está vendo esse canal, olha aqui, inscreva-se e vai aparecer um sininho. Clique lá e você vai estar inscrito no nosso canal. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Bye bye. Solon. Farewell. Muito obrigado.